pessoal, eu sou o Ângelo, professor de Biologia aqui do Colégio Passionista. Esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo dessa nova série do canal do Educológico. Antes de mais nada, eu quero pedir para você dar aquele joinha embaixo do vídeo, tá? Inscreva-se no nosso canal, acione a campainha para você receber as nossas atualidades, os nossos vídeos. Esse é o nosso primeiro vídeo dessa série que nós vamos começar com alguns temas importantes que envolvem o meio ambiente e tudo aquilo que envolve a natureza, incluindo o ser humano, a sociedade, enfim, tudo aquilo que nos faz fazer parte desse mundo com respeito, dignidade e bastante prazer. Prazer de fazer as coisas bem feitas e levar para você um bate-papo, uma coisa descontraída, mas levando a sério o conteúdo. Hoje nós aqui temos a grata satisfação de ter como convidado o professor Juvenal. O professor Juvenal é o professor de metodologia aqui do Colégio Passionista. Ele é filósofo, né, e psicanalista. Então, eu quero agradecer o Juvenal por essa conversa, por essa visita importante, né? E fazer um vídeo legal para vocês. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma sugestão de assunto, faz o comentário aí embaixo que a gente vai tentar, né, atender à necessidade. O assunto de hoje é tribo urbana. A tribo urbana, em outras épocas, parece que tiveram outros nomes, né? Outros nomes que eu até não achei muito interessante, né? Que é, por exemplo, até como subcultura, né? Coisas que podem parecer pejorativas. Me parece que por meados de 85, né? Década de 80, que criaram esse nome, que é o nome de tribo, né? Só para eu me situar nessa conversa, eu estava pensando o seguinte, né? Na biologia, na década de 90, estava muito em moda um estudo de biologia chamado sociobiologia. A sociobiologia, ela estuda sociedades, que é uma coisa relacionada principalmente a insetos sociais, como as abelhas, os cupins, as formigas. Todos esses seres vivos respeitam uma hierarquia. Tudo é feito para poder manter o grupo vivo, certo? Tudo aquilo é organizado. E nós somos uma sociedade biológica também. A diferença é que lá, nos insetos e tal, a hierarquia, a organização, ela nunca é quebrada. Não existe, assim, uma chance de alguém mudar de função. A pessoa já nasce predestinada a fazer aquilo. E aí, vai fazer aquilo até morrer. Mas na sociedade humana é diferente. Por quê? As pessoas pensam, as pessoas mudam de ideia, as pessoas têm possibilidades, o tal do livre-arbítrio, né? Então nem sempre a hierarquia ela é respeitada por todos. Eu não diria nem respeitada no sentido rigoroso da palavra, mas ela não é aceita por todos. Você pode não gostar do que está acontecendo hoje aqui no Brasil, não gostar do comando do Brasil hoje em dia. Há aqueles que gostam do que era antes, há aqueles que não gostam nem do que era antes, nem do que é agora. Então, o humano ele tem essa coisa de ter a capacidade de discordar. E quando eu discordo de alguma coisa, eu posso encontrar alguém que também discorda como eu discordo. E aí eu formo já um par, certo? Né? Daqui a pouco é um grupo, daqui a pouco é uma tribo, ok? Certo? Eu acho que é por aí que aparecem as tribos. Esse é o princípio básico das tribos. Aceitar uma mesma ideia,
ou rejeitar uma ideia que já existe? Tem uma questão importante que você coloca, professor, que as tribos não necessariamente se formam de uma concordância. Muitas vezes, tribos nascem num contexto de discordância. Por exemplo, a gente estava conversando logo antes do vídeo, Verônica e eu, sobre os punks. Eles nascem como um movimento de contestação, mais do que um movimento de afirmação. Inicialmente, antes de um movimento punk ser um movimento musical, de expressão, eles nasceram nas universidades inglesas como um movimento de departamento de arte. Eram os indivíduos que não se conformavam mais em fazer arte na parede, pintar um quadro, fazer uma escultura, e começam a serem eles mesmos os quadros, as telas para exposição. É esticar o cabelo, pintar de rosa, de roxo, de preto, fazer estilos, rapar a metade da cabeça, colocar uma jaqueta e dizer, olha, essa é uma obra de arte contextual, conceitual. E ela está viva. E ela sou eu mesmo. E aquilo de repente toma uma dimensão que toma a juventude e começa a determinar certas pautas, E a gente falando sobre a questão de hierarquia, sobre a questão de determinismo, a gente vê o quanto isso é humano, Eu acho que do lado da filosofia, eu fico pensando, gente, falando de biologia, assim, você já imaginou um grupo de macacos punk, os macacos com cabelo pra cima, um moicano muito louco assim, e tipo contra o sistema dos macacos tradicionais, E tem uma separação deles, carecas e tal, E rola isso. E é lógico, mais do que isso, a afirmação do livre-arbítrio, quando o próprio movimento punk começa a se dividir em vertentes. Tem vertentes, né, Verônica? Tem várias. Como é que funciona isso? É que existe o punk, que é o punk anarquista, que ele é contra o governo, ele é contra uma força. Um eixo militar vai mandar nele, o governo vai mandar nele. Ele acha que ele pode ser ele mesmo. E tem os punks que tem definições que são anarcopunks e tem os punks normais. Os anarcopunks acreditam na anarquia. A anarquia é a frente de tudo. Eles sempre têm que ter eles são certos e prontos, não acreditam que ninguém pode mandar neles. E tem os punks que trabalham, que eles, mesmo eles sendo punks, eles acreditam que ainda precisa de uma força para mandar, para organizar tudo. Eu acho que essa é a principal. Mas aí você falou de anarquia, O princípio do punk é a anarquia. O que mais se identifica com o punk? É a anarquia, existe uma anarquia realmente, como a gente ouve, é a ausência de governo, a anarquia, ou precisa ter algum tipo de ordem na anarquia mesmo? Tem uma questão, acho que a Verônica também pode ajudar a gente nisso, mas eu tenho a impressão que o movimento punk, quando ele começa a ganhar força, com lemas do tipo contra o sistema e faça por você mesmo, parece que ele tem um traço de anarquia nesse sentido positivo, Porque a anarquia, enquanto a ausência de governo, é a afirmação do indivíduo, assim. Ninguém faz a sua vida por você, as suas coisas por você, e talvez nessa direção a gente possa pensar um certo nível de anarquia. Mas eu acho que existem grupos punks com ideologias diferentes, que são críticos, mas não necessariamente tendem a uma afirmação política de anarquia, seja para a esquerda ou para a extrema esquerda, Eu acho que ele perdeu muito sentido. Em 83, quando começou a vir as bandas, aí veio o Sex Pistols. O vocalista do Sex Pistols estava com uma camiseta escrita Destroy. E aí o movimento do Brasil começou a falar, então se é destruir, vamos destruir tudo. E aí começou esse anarquismo, anarquista vamos destruir, vamos manter polícia, anarquista não gosta disso, vamos destruir. Anarquista não quer isso, vamos destruir. Eu acho que isso interpretação, é uma interpretação. É aí que tem a ligação da imagem do punk com a violência? Sim. Então foi uma interpretação meio que errada, assim. Apesar de que parece que a gente tem cenas de violência em outros lugares do mundo também, assim, como movimentos punk e tal, E eu sempre tive essa curiosidade. Eu estava procurando estudar para o nosso encontro, para a nossa conversa de hoje, de onde nasceu essa ideia de identificar o movimento punk com um movimento de contestação através da violência, E parece que na origem ele não era violento, Não. Eu assisti um filme que chama Guidapre, que é a verdadeira história do Rato de Porão. Acho que você já ouviu falar. Sim. E nisso ele conta um pouco da história do punk, de como que ele veio e o que ele se tornou.
E essa foi a principal fato dele começar a destruir tudo, começar as violências, foi por causa dessa camiseta dele. Ele, na verdade, era um movimento, tipo, contra a cultura. Era só isso, ele era contra a cultura, ele era contra o serzinho, tipo, o padrão imposto pela sociedade. Era, tipo, sair da caixinha, ser o que você quiser. E depois disso ele começou a descobrir que, tipo, tinha outros grupos que estavam querendo fazer a mesma coisa com ele, só que com diferenciais, sabe? Com ideias ao contrário. Eles começaram a brigar entre eles. A polícia começou a falar, por que esses caras estão na rua? Porque, tipo, eles decidiram que, tipo, eles não têm que trabalhar, são anarquistas, eles não vão trabalhar. Tem que dar pra eles. Ele tem o direito, ele tem isso. Sem contar que para uma sociedade tradicional, imagino, né? Na década de 80, na década de 70, um policial passa na rua e vê um punk. Uma pessoa vestida com roupas exóticas, né? Com uma maquiagem bem distinta, por vezes as unhas ou os olhos pintados de preto, né? O cabelo num moicano enorme. Você olha e fala, cara, eu vou ter que bater nesse cara para descobrir qual que é, né? Esteja preso. E tem uma coisa que me parece muito importante de observar, que o punk floresce no Brasil muito em periferias, né? Aqui em São Paulo mesmo, a gente estava conversando, as bandas da capital, as bandas do ABC também, são bandas de bairros periféricos. Subúrbio operário. Subúrbio operário. Bandas que não vêm pro lado A da mídia. Mesmo o Ratos de Porão, que é uma banda, né, super conhecida, o João e tal, não é uma banda que está na Globo, domingo. João é o João Gordo. O João Gordo, ou o Uster, né? Eu fui no show do Uster agora na Virada Cultural, que é uma banda do ABC, eles são anarquistas. Eles vendem poemas anarquistas na rua, tocam no meio da rua, mas é uma banda assim, que só quem gosta mesmo que vai conhecer. Não é uma coisa, eu vou ligar o YouTube agora e vai ter lá uma sugestão de vídeo, tipo, ouça o Uster, né? Não existe isso. Acho que a própria população não cultua esse movimento, o governo não oferece. Mas vamos supor, vamos supor, eu também estou aborrecido com essa situação, eu não me enquadro, certo? Tudo bem. Eu me identifiquei com aquele cara que eu vi lá, com aquele moicano, tal. E aí, o que eu faço? Eu estou pronto para eu acho que eu entendi. Ele está querendo saber como é que você entra no eu punk. quero entrar, eu me Você tem que fazer uma inscrição, cara, você tem que ligar no 0800 e falar... O site. Eu acho que, o que eu faço? Ser punk é muito mais do que você se identificar com o cabelo no moicano ou você usar uma roupa largada. É muito mais do ideal. É o que você consegue Mesmo sendo entender. ideal. Tá. Eu Eles gostei têm de tudo. Os rolês Do deles, conjunto. que eles próprios chamam de rolê. Tá. Você vai encontrar muito no Brás, tem, em São Bento. Perto da estação São Bento de metrô aqui em São Paulo. No Vão do Iragabaú, tem vários. Ou em próprio em shows. O governo mesmo oferece shows. Eu fui outro dia no show do Inocentes. E lá se encontra, você vai fazendo contatos e você vai se autocolocando em grupos. Inocentes é punk. Inocentes É punk. Então tá, eu quero ser punk. Aí eu vou lá no show. Punk tem várias vertentes. Então, também, né? aí que Esse tá. que é o problema. Esse que é o problema. Não, Então, mas vamos supor uma pessoa vamos leiga. supor. O Ângelo. Imagina o Ângelo punk. Ele quer entrar no movimento punk, assim. Aí ele vai num rolê no Anhangabaú. Acho que a primeira coisa, assim, a galera vai estranhar ele. Então. Né? Tipo, eu fui no show do Uster na Virada Cultural. Tinha a galera que curte o Uster, que é daquela vertente do punk. Eles olhavam pra gente, assim, de cima a baixo e falavam, Esse iPhone, o que tá fazendo aqui? O que tá rolando aí, assim, né? Tipo, eu fiquei meio assustado, porque eu tava curtindo o show muito legal e tal, e assim, tipo, todo mundo respeitou todo mundo, mas você vê que a galera te olha e sabe que você não é dali. Isso. Não, eu acho que rola isso, né? Então é difícil, é fácil. Eu acho Porque que... quanto mais diferente, mais, assim, difícil de você... Eu acredito que não. Então, aí eu chego neles e bato papo com eles. É basicamente isso. É isso. Você cola no rolê. Isso, e você conversa com eles, lá vai ter a música, lá vai ter o que eles gostam, droga, vai ter música, vai ter as bate-cabeça, aí vai ter o que eles fazem no dia, eles têm um ritual de fazer cada coisa do dia, eles vão sair pra pichar, eles vão sair pra entregar folhetinhos, eles vão sair pra entregar poesias, pra vender as poesias deles, e eles fazem muita reunião também no Vão do Iragabaú pra marcar, pra fazer coisas caridosas, Ação de caridade. Tá. Aí você encontra com eles, conversa com eles, Eles têm esse lado Sim, humanitário sim. também, Escuta, me diga uma coisa, se eles, por exemplo,
eles querem realmente, vamos mudar a situação ou esse movimento todo deles é para manter o grupo funcionando? Quer dizer, o punk tem muita ambição de realmente mudar O sistema. a sociedade, o sistema. Ele tem esse sonho, é verdadeiro? Você Eu acho acha? que no começo ele tinha, mas ele percebeu que ele não tem como chegar no poder, eles não vão ter, porque eles são do subúrbio, como mesmo o Leonardo disse, eles são os pobres, ferrados da vida, que trabalham e não tem nada. E os que estão em cima sempre mandam e começam a manipular. Eu acho que eles descobriram que é isso, que eles não vão chegar Talvez no poder. seja um movimento mais de resistência do que Sim. de ação, né? Tá. Você falou periferia, eu lembrei da música do Gil, do punk da periferia. Punk da periferia. Quando ele fala que curte lixo, transo porcaria, é isso mesmo? Não é? O Gil exagerou? Bom, Faltou informação pra eu acho que ele? faltou informação. Eu acho que ele quis dizer que, tipo, as músicas que a gente ouve é um lixo, que é só um bate-cabeça, que é só pessoas gritando. Eu acho que faz sentido o que ele quis dizer. E tem uma coisa, quando você fala de curte lixo, a gente vai pensar também que assim, o rock inglês, existem coisas no rock inglês que a gente vai usar o termo lixo lógico para se referir, né? Inclusive o Tom Zé tem um disco que se chama Tropicália Lixo Lógico, que busca, né, fazer uma investigação a respeito dessas influências do rock inglês no movimento tropicalista. Então talvez lixo aí seja também uma metáfora. Não esteja se referindo até mesmo... A substância, Sim, até mesmo porque em 68, 69, o Gil participou no Brasil de uma passeata pela guitarra elétrica, né? O que acontecia? Quando chegavam para nós essas novas vertentes de música, os músicos tradicionais mais antigos diziam que guitarra elétrica era uma abominação, que aquilo não era um instrumento, uma coisa que você liga na tomada, sabe? Tipo, não, o instrumento é violão. o demônio. E aí rolou uma passeata pela guitarra elétrica e o Gil tava lá. Pela guitarra. Pela guitarra. Era uma passeata da guitarra elétrica, assim. E eu acho que o Gil não era ignorante, assim, sabe? Ele entendia o que estava acontecendo, tanto que ele traz coisas do rock pro Brasil, ele traz coisas do reggae pro Brasil, a versão do No Woman No Cry que ele faz, abre uma Gente, porta. eu acho que é linda aquela versão, né? Uma versão, não sei se é literal, acho que nas versões não tem realmente a pretensão de ser talvez. porque musicalmente às vezes não bate mesmo. Mas eu acho que é uma das mais bonitas que tem, A versão aquela versão dele. Mas ele teve alguma coisa contra a guitarra também? Parece que teve, não teve? Teve. Movimento, Teve. manifesto contra a guitarra elétrica? Teve. Que eram os violeiros, aí ficou os violeiros, Foi. os guitarristas. E é doido, porque a gente pensa isso num contexto que nem existia a ideia de tribo ainda, né? O Brasil já estava dividido entre esse monte de gente, assim. Num momento de efervescência cultural, a gente tinha tido o início do regime militar em 64, estavam bombando os festivais de música, tinha o Festival da Record, tinha diversos festivais, e havia uma discussão, assim, sobre o que era música e o que era a música brasileira e o que valia dentro da música, né? Isso desde antes. Você vê que o uso de objetos como instrumento musical, objetos que não são instrumentos, já lá na Semana de Arte de 22 foi um problema, assim. O pessoal que era mais tradicional só ia no teatro para jogar tomate, falar, meu, essa juventude aí não tem nada na cabeça, né? Então vamos mostrar para eles quem é que manda, assim. E você tem um movimento tradicionalista pela afirmação da música, né? O violão, como instrumento musical, não fazia muito tempo estava entrando nos círculos mais eruditos, porque até o início do século XX, violão era instrumento de malandro. Quando o Villa-Lobos escreve estudos para violão, foi um escândalo, um músico erudito escrever para um instrumento desse. E onde ele aprendeu violão? Em rodas de choro de periferia com gente negra. Porque não existiam cursos de violão no Brasil para gente branca, gente, né, de classe alta, etc. E tal. Você tinha que ir para uma roda de samba, de choro, de qualquer coisa,
e sentar com a pretaiada e aprender a dedilhar o negócio. Então, tem todo um movimento aí, né? E eu acho que o punk chega um pouquinho depois, né, Verônica? No Brasil. Mais ou menos em 75, que ele começou, ele ganhou força em 83, que veio Garotos Podres, Inocentes, Olho Seco, e começou a ir pra mídia. Esses grupos, eles foram os que mais foram atacados pela mídia e que levantou. Inclusive, o Garotos Podres teve uma letra de música que foi censurada pela ditadura, né? Que era contra a polícia, e eles teve que trocar pelo nome de mídia, de televisão, alguma coisa assim. Tava lendo isso essa semana. Uma coisa que eu lembrei, falando de Garotos Podres, a gente citou o Ulster, são ambas bandas do ABC Paulista, tem tipo uma disputa lá, né? Muito, tem a disputa, por exemplo, o pessoal de Guarulhos, com o pessoal de São Paulo, com o pessoal de São Caetano, São Bernardo. Da mesma tribo. Eles são da mesma Teoricamente, Mas são subgêneros. da tribo. Ah, tá. A tribo, ela se identifica como punk, como punk, mas existem subgrupos de punk. Sim, também não é nem... De acordo com o lugar que mora? É, de acordo com o lugar que mora. Ah, tá. É uma coisa de subúrbio mesmo, É né? coisa de território? É basicamente território. Por isso tribo, né? Talvez. Tá certo. Então aí faz sentido aquele São negócio. Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, que queriam disputar com quem criou o punk no Brasil. Aonde o punk chegou primeiro? O pessoal do... Quem é o punk de verdade, assim, quem é né? o O pessoal do Distrito legítimo. Federal falava que eram eles, porque eles eram os mais ricos e pegaram os CDs primeiro. Começaram a ver primeiro. Aí o pessoal de São Paulo falou que não, que era eles, porque na galeria tinha uma loja de um senhor que vendia esses discos. E aí começou falando que não, eram eles. E o pessoal de Guarulhos, para não ficar por baixo, começou a falar que eram eles também, aí começou a briga em São Paulo e Guarulhos, e quando toda vez que eles se encontravam, saía briga. Sim. Inclusive teve umas brigas épicas no Anhangabaú, assim, né, cara? De tipo centenas de pessoas trocando porrada. Foi uma uma, coisa... mas essa disputa, ela foi clássica. Tem um vídeo também do Guidab que falam sobre isso. Que foi, na verdade, um festival que juntou todas as bandas. Juntou tanto do Distrito Federal, quanto do ABC, quanto de São Paulo. Falando questão de festival neutro. Foi o doido que teve essa ideia, né? Então, não sei. E aí começou lá, todo mundo curtiu o show e chegou a polícia. E quando começou a entrar a polícia, começou a brigar todos os punks brigar com as polícias. Aí teve um cara que subiu no palco, que foi o João Movimento que falou isso, e falou, vocês não são um contra o outro? Cadê a briga? Cadê os punks? Começaram todo mundo se bater. Nem sabia, mas estava todo mundo se batendo, o pessoal subia no poste, pulava, derrubaram um carro. Essa foi a briga mais épica que teve. Tem uma coisa de briga, de violência. Eu, já faz alguns anos, estive na Expo Music, que é um festival que tem todo ano, e foi tocar uma banda tipo punk lá, né? Do interior de São Paulo, inclusive. E 2009, 10. E eu era muito bobão naquela época. Fui ver como é que era, né? Aí o vocalista da banda pegou o microfone, assim, meio desaforado, começou a cantar. De repente ele falou assim, vamos se socar aí, pô! Nossa. Uau! Cara, quando eu vi, tipo, o mão passava em cima de mim assim, eu falei, o que eu vou fazer? O segurança. Aí as seguranças vieram com as máquinas de choque, sabe? Eu sei que eu entrei debaixo das pessoas e eu não sei como, assim, o medo foi tanto que eu consegui sair, assim, ficar numa distância olhando. A galera se dava cadeirada, sabe? Soco, mesada uns nos outros. E quando termina, Tá todo mundo normal. tá todo mundo de boa, assim, mas, meu... Quer dizer, nada contra você, né? Deu uma porrada Então, em na verdade, é você. um tipo de um estilo de dança. Ah, Dependendo do show que você vai, dependendo do lugar, dependendo do cantor. A gente vê. vai com Que dá a mais... impressão que é uma muvuca, que é uma briga que está acontecendo ali. Mas é tipo uma briga, como se fosse uma briga. Tá, Eles mas estão interpretando uma briga. é uma coreografia, na verdade. Depende do show que você vai. Por exemplo, vamos colocar as bandas mais famosas. O Rato de Porão, antigamente era, nossa, era porrada. Hoje em dia ele já não é mais assim. Hoje em dia o pessoal é mais controlado, tipo, o pessoal dá cotovelada, tá. assim. Essa imagem aqui, essa moça aqui ela é o quê? Uma gótica. Uma gótica. Gótica. Então, gótico é outra tribo. O gótico me faz pensar em coisas assim um pouco mais tristonhas. É isso mesmo? Meio mórbido, um cara vampiresco, mais sombrio, sei lá. Eu, sinceramente, assim, o gótico é mais reservado. Ele é mais um grupo, ele gosta de sair de noite, ele é uma coisa mais, tipo, da dele, sabe? Ele tem um grupo fechado deles, que esse daí, sim, é difícil de entrar, tipo, é só eles, é mais cemitério, eles cultuam, eles são de outras religiões, sabe? Não são das religiões cristãs, assim, eles têm outras religiões. Parece que tem culturas anímicas, né? Alguns
praticam magia branca, Sim, né? a Wicca, por exemplo. Inclusive, tive um colega que estudou comigo na infância, se tornou gótico. E eu apertava ele para me contar como é que era e não fala. É como se fosse uma sociedade um pouco secreta. Eles são mais elevados, né? Tá, eu quero ser gótico, o que eu faço? Vou pro cemitério? Poxa, eu já não sei mesmo, isso eu não sei. O que eu faço? Essa é uma pergunta boa, eu acho que... Porque assim, eu não vou ver um gótico de dia, então. Vê, eles Tá, saem tudo com bem. guarda-chuvinha. É tipo, é muito... Não você gosta tem- sol. Não. Quando eu falei vampiro, eu escutei mais parecido do que eu Eles pensei. gostam da parte pálida. E tem uma coisa que rola assim, de vez em quando, a gente tem notícia de shows de bandas góticas. Góticas. Só que é difícil de ir porque, como eles são grupos fechados, a informação circula muito rápido, você não acha ingresso. É. E eles sabem e você não sabe. Na verdade, a gente sabe, tem até no 89 já falou vários sobre isso. 89 é uma rádio Famosa. musical É. famosa, né? Só Mas que toca mais rock. toca... É uma rádio rock, É uma não? rádio rock. isso. Mas essa, por exemplo, a música gótica, ela pode ser enquadrada como rock, então? É porque assim, acho que é a mesma pegada, né? É. O mesmo sentido. Agora, eles Porque são mais o melancólicos. punk tudo bem, né? Que tem o punk rock, etc e tal. E o gótico também, vai por essa linha. Eles Você- são mais melancólicos. Eu acho que é isso. Eu acho que o estilo da batida musical é diferente. As letras são diferentes, mas Tem um violino. Vocês acham? Ah, é? Tem um violino, é muito lindo. Ó. É. Nossa, um negócio bem é refinado. mais melódico. Parece um negócio. Parece do leste europeu, aqueles castelos, aquelas pessoas branquinhas lá que ficava dentro do castelo e tal, aquela música. É quando fala de Europa, É, eu acho bem bacana elaborado. pensar, porque pensar nesse sentido de Europa, mas numa Europa pré-medieval, sabe? Assim, aqueles grupos que os cristãos chamam de pagãos, tá? Culturas como a cultura céltica, por exemplo, e outras, que tem uma forma de se expressar, inclusive em matéria de religiosidade, né? É gente que está numa outra vibe, assim, cara. Você senta para conversar com um gótico, né? Primeiro que eles não falam, é meio fechado. Quando você pesquisa, você fala, parece que o paradigma é outro, né? Eles estão falando de outro mundo, de outras ideias Eles não querem mudar o mundo, eles querem mudar de mundo. Ou eles já mudaram de mundo. eles já Diferente mudaram. do- Acho que o mundo que um gótico vive, um gótico classicão, assim, essa galera Ele não quer nada de ninguém, assim, Ele mudar quer viver nada. na- É a Acabou. pena dele. na dele, né? É o que nos parece, assim, a gente que está olhando de fora. E tem essa vibe de cemitério, eles curtem muito, né? O que eles fazem no cemitério? É que lá tem os shows deles, tocam lá, eles bebem, Nossa, eles se meio drogam animado lá, o eles fazem- cemitério, então. Eles,